mas logo vai melhorar, né? Gente, compartilhe aí, porque a gente acredita que essa live vai ser muito importante para ajudar muitas pessoas que podem estar passando por momentos difíceis. Gostaria que a doutora Luenda Ramos se apresentasse. Doutora Luenda Ramos, então, boa noite. Boa noite, é um prazer tê-la aqui. Boa noite, gente. Então, meu nome é Luenda, tá certo? Sou de Varjota, sou médica clínica geral. Eu me formei em 2018, tá? Na Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, né? E atualmente eu trabalho em Herutaba, né, durante o dia, e agora pelo programa Mais Médicos, e agora trabalho também em Varjota no período da noite no programa Saúde na Hora, tá? Que é uma felicidade para mim muito grande também poder voltar pro município, né? Então, gente, quero agradecer, né, ao Roberto por ter dado essa oportunidade para a gente falar um pouco sobre saúde mental, né, nesses tempos tão difíceis, né, que estamos passando. E, assim, a gente já tinha combinado, né, de falar sobre esse tema há um certo tempo atrás. Exato. Né? Só que realmente aconteceu a pandemia, enfim, nunca, né, dava certo. Exatamente. Mas, enfim, vai ser um breve bate-papo, tá? A respeito desse tema. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir deixando, né? Pergunta nos comentários. Porque as de hoje, na verdade, já estão pré-selecionadas. Então, quem sabe a gente faz uma segunda live pra falar melhor a respeito das dúvidas de vocês, tá? Em um outro dia, né? Muito bem. Doutora, a nossa live é exatamente para falar, esclarecer e tirar dúvidas sobre depressão. Isso. A cada dia que passa, parece que isso vai se tornando mais, pelo menos mais falado. É essa a impressão que eu tenho. Mas eu gostaria que a senhora, a doutora, explicasse para a gente sobre o objetivo, né, desta nossa live. Então, gente, o principal objetivo dessa live, né, de ter escolhido esse assunto, é o quê? É para enfatizar a importância para vocês sobre procurar ajuda, tá certo? E também para tentar desmistificar um pouco, né, desse preconceito que tem em relação aos transtornos mentais, né? Há pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, né? Tá certo? Muito bem. Doutora, agora, a respeito, você acha que o número de pessoas com este diagnóstico vem crescendo? A senhora observa isso ou não? Sim, olha, na verdade, de uma forma geral, eu acho que, né, nós observamos, né? Na verdade, o número de pessoas com transtornos mentais, né, com diagnóstico de transtornos mentais, ele vem realmente aumentando, né? Seja o transtorno ansioso, né, generalizado, seja o próprio transtorno depressivo também, né? Pode ser, né, que tenhamos tido realmente uma piora com a questão do isolamento, essa questão da pandemia, né? Mas falando em números, sabe, Roberto, sobre a depressão em específico, no mundo, né, tem alguns dados que falam que mais de 300 milhões de pessoas sofrem, né, tem esse diagnóstico, tá? E assim, trazendo mais para o Brasil, né, em média 6%, tá, só da população brasileira, né, na verdade é um percentual alto, ocupando o 5º no ranking, tá, o Brasil. E assim, eu acho que, assim, a epidemiologia, ok, né, esses números são interessantes e tudo mais pra gente ter uma ideia, mas só que, assim, trazendo pra realidade mesmo, pra nossa realidade, assim, qualquer um de nós, né, pode olhar mesmo, por exemplo, eu imagino, né, que você no seu dia a dia mesmo conheça um amigo, um conhecido, né, um vizinho, até mesmo um parente, né, um familiar que possa ter esta doença. Tá certo? Ok, muito bem. Doutora, o que é a depressão e como ela é ocasionada, então? Gente, a primeira coisa, né, tem muita gente às vezes que confunde depressão com preguiça, com fraqueza, com mal olhado, enfim, né? A gente observa bastante isso, vez ou outra. Mas entenda,
depressão, ela é um conjunto de alterações no funcionamento normal, tá, do seu corpo que deixa o seu cérebro doente. E aí, assim, qual a causa? Tem uma causa específica? Gente, a depressão, na verdade, ela é uma doença multifatorial, tá? Então, assim, a gente leva em consideração, por exemplo, fatores genéticos, fatores biológicos, tá? Fatores ambientais também. Então, é uma doença multifatorial, tá ok? Ok. Doutora, e a respeito do diagnóstico, né? Como faz o diagnóstico, como a pessoa sabe se realmente ela tem a depressão? Gente, olha, é o seguinte, a questão da depressão, né? Muitas vezes vocês têm, algumas pessoas, né, têm em mente que precisa de um exame específico, né, para fazer o diagnóstico e tudo mais. Mas entenda, a maioria desses transtornos mentais, né, eles são diagnóstico clínico, tá? É necessário uma pessoa diante de outra pessoa, né? Então, assim, é totalmente diferente, por exemplo, vamos supor, tá? Um exemplo aqui. Um paciente, sei lá, quebrar a perna, né? Aí você pede uma radiografia e vem lá a fratura, né? Então ali você tá vendo através de um exame que aquele paciente tem uma doença, né? Mas assim, quando se trata dos transtornos mentais, é diferente. Não tem algo que você vai pedir e vai vir lá, ah, você tá depressivo, não tem um exame específico. Então assim, é diagnóstico clínico, tá? Não é visível, isso, né? É diagnóstico clínico, é uma pessoa com outra pessoa, falando com outra pessoa, né? Então, né, você precisa ir em um profissional, né? Assim, nós utilizamos critérios diagnósticos, tá? Critérios diagnósticos para algumas doenças, né? No caso, como assim critério, né? Gente, é porque depende, assim, preenchendo uma determinada quantidade de sintomas, né, a gente meio que seguia por aquilo, e aí um manual, que é o manual que regulamenta, né, os transtornos mentais, que é o DSM-5, tá? Mas entendam, ó, quem realmente, né, precisa saber disso é o profissional, tá? Por isso que, em relação aos sintomas, eu vou falar bem por cima. Sabe por quê? Porque o ideal é que procure ajuda, né? É necessário uma pessoa diante de outra pessoa para poder realmente fazer o diagnóstico, né? Então, assim, ó, são em média uns 9 grupos de sintomas, tá? Para o diagnóstico. Eu vou falar bem por cima desses sintomas. Então, assim, são 9 grupos e aí, nessa classificação, né, para dar o diagnóstico, precisa ter 5 sintomas, sendo 2 deles, né, o humor depressivo ou a diminuição do interesse nas atividades diárias, tá? E, assim, pelo menos por 2 semanas na maioria dos dias. Deixa eu explicar melhor. Dos 9 tem que ter 5, tá? E aí, por pelo menos 2 semanas, tá? Os sintomas, no caso, não é uma vez e pronto, e na maioria dos dias dessa semana, tá? E além disso, tem que ter prejuízo funcional também no dia a dia. Então, assim, dos 5, né, um desses tem que ser um humor deprimido, humor depressivo, ou então uma diminuição dos interesses nas atividades diárias, tá? Outros sintomas, por exemplo, sentimentos de culpa, com excessividade, né, de inutilidade, emagrecimento ou ganho de peso sem ter relação com a alimentação, dormir demais ou até mesmo não dormir, agitação ou depressão psicomotora, fadiga ou sensação de perda de energia, dificuldade para se concentrar também, pensamentos ruins, né? Então, assim, tem que ser um daqueles 2 que eu disse com mais 4, né, no caso. Então, assim, quem avalia isso é o profissional. O paciente não tem que olho no olho. Tem que ir investigando, no caso, né? E aí é uma coisa importante, porque, assim, as pessoas têm que parar, né, de ficar dando diagnóstico. Ah, eu sou aquela doença e pronto. Não. Você pode estar doente naquele momento, né? Você pode estar doente naquele momento. Mas isso não te resume a uma doença. Você é uma pessoa, entende? Você é uma pessoa, tá? Você é uma pessoa com história, né? E aí surge vez ou outra uma pergunta, né? Que vez ou outra tem mesmo assim. Ah, eu tô triste, então será que eu já tô depressiva? Toda né? tristeza é depressão? Não, então, pois é. Nem toda, né? Até porque nem todos também têm essa tristeza. Nem todo paciente é depressivo. Mas assim, a questão é,
uma vez ou outra a gente sentir uma tristeza, né, é normal, a gente é ser humano, uma vez ou outra, né, sentir raiva, então, né, não tem como, tem que ser avaliado, né, uma persistente e tudo mais, tem que procurar um médico, tá? Ótimo. Doutora Luenda, exemplo de como proceder, a senhora poderia dar um exemplo de como proceder nestes casos, por exemplo, ao observar uma pessoa que está precisando de ajuda, qual seria o exemplo de um procedimento correto assim, no caso deste? Tá, vamos lá. Então, vamos pra vida real, né? Vamos supor que você tem um amigo, um colega, um conhecido que tá realmente com humor depressivo, choroso, choro fácil, perdeu o interesse na maior parte das atividades da vida diária, tem dificuldade para dormir, né? Uma concentração diminuída, tem pensamentos ruins. Ou seja, a pessoa sente que não tá normal, né? Sente que não tá normal. Não tá normal nem legal. Né? Assim, já com mais de 2 semanas, né? E persistente os sintomas na maior parte dos dias. Então, assim, às vezes não tem pingo de vontade nem de levantar da rede, né? Então, assim, qual a primeira coisa que você, como amigo dessa pessoa, né, você tem que fazer? É procurar ajuda e parar de ignorar a situação, né? Então, assim, ó, porque, Roberto, algumas vezes, por a pessoa ter um convívio mais próximo, sabe? As primeiras palavras que saem de julgamento, né? Assim, todos nós somos seres humanos. E de né? subestimar, né? Aquilo, né? Então, assim, todos nós somos seres humanos, assim, vez ou outra a gente julga, né? Vez ou outra, verdade. Infelizmente, né? Né? O certo seria não, né? O certo é não, tá? É o quê? Isso é, sei lá, fraqueza. Vez ou outra a gente escuta esse tipo de coisa, né? Preguiça, enfim, coach mal olhado, enfim. Lembrem daquela frase que eu falei: depressão é um conjunto de alterações no funcionamento normal do seu corpo que deixa o seu cérebro doente, né? Então, assim, se você julgar, na verdade você está julgando uma pessoa que está com uma doença naquele momento, né? Quando se julga nesse caso, né? Tá julgando uma pessoa que tem uma doença, que tá naquele momento doente, né? Então a tendência é piorar, porque além de ter uma doença, está sendo vítima de um julgamento, né? Assim, mas assim, entenda, meio que por ser humano, né? Por às vezes estar na mesma família, né? Às vezes subestima aquela situação, né? Então, ou leva na brincadeira, né? Ou então acha que também não é nada. Aí assim, doutora, como é que eu devo agir então numa situação dessas? Gente, é por isso que no início dessa live eu falei que a pessoa precisa, né, procurar ajuda. Uma das piores coisas que eu acho que você pode fazer, né, por uma pessoa que tem depressão, que tem um transtorno mental, é o quê? É se comportar como um psicólogo, se comportar como um psiquiatra dessa pessoa. Na verdade, você é um ombro amigo, né? Você tá entendendo? Então, assim, esteja presente, sabe, com aquela pessoa, escute, olhe nos olhos, abrace, conduza, fique próximo, mostre pra essa pessoa que ela não tá só, tá? E vai atrás de ajuda, né? Que é o fundamental. Então, assim, além disso, leva no médico, né? Claro, ou psicólogo, né? Também. E assim, por que é importante? Porque também muitas vezes a gente solicita alguns exames para descartar algumas coisas. Por exemplo, uma hipovitaminose, né? Para descartar, às vezes, sente fraqueza, né? Descartar anemia, enfim, outras condições clínicas, né? Você tá entendendo? Pois não. Então é isso. Doutora, inclusive a senhora até falou procurar ajuda. Isso. Onde procurar ajuda? A pergunta que não quer calar, né? Principalmente a nossa realidade aqui, né? Interior do Ceará, né? Então, assim, onde procurar ajuda, gente? No seu posto de saúde, entendeu? Marcar um psicólogo para essa pessoa, tá? Pega pela mão e leva, né? Outra coisa, um psiquiatra, assim, psicólogo e psiquiatra, né? Qual ir? Gente, o bom profissional, ele sempre vai saber quando encaminhar de um pro outro, tá? A questão procure ajuda, tá certo? Então, posto de saúde, né, do seu bairro, marcar consulta com psicólogo, psiquiatra, enfim, é importante procurar.
Doutora, a senhora acha que ainda existe muito preconceito em relação a esse problema? Sim, sim, né? Infelizmente ainda existe e existe dos pacientes, assim, com os pacientes que têm transtornos mentais no geral, né? Uhum. Então, assim, sei lá, às vezes tem algumas pessoas que olham para uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo, né? E aí meio que acha que aquela pessoa é um coitadinho. Não, aquela pessoa não é um coitadinho, tá certo? Se engana quem pensa que é, tá entendendo? Então, naquele momento, aquela pessoa pode estar doente, né? Mas quem foi que disse que essa pessoa não pode melhorar, né? Então, assim, ainda, infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito meio que enraizado, né? Uhum, certo. Doutora, e as pessoas falam muito de atividades físicas que podem ajudar em quase tudo. Nessa questão da depressão, a atividade física também pode ser importante? Sim, é importante, tá? Gente, assim como uma alimentação adequada, você ter uma noite boa de sono, você ter horário para dormir, horário para acordar. Não. É importante. Muito bem, vou tentar me corrigir. Importa. Olha isso. Você sente, né? Você não me jeito, a pessoa já sente. Não, né? Produz Produz bem. Exatamente. Então, assim, gente, a atividade física é importante por quê? Também, né? Assim como esses outros fatores. No caso da atividade física, é porque muitas vezes uma pessoa que tem um transtorno mental, por exemplo, a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou até mesmo depressão, né? Então, assim, meio que a pessoa esquece que ela tem um corpo, entendeu? E aí meio que vive mais aqui realmente e esquece disso. Então, a atividade física, de certa forma, ela também ajuda, né, na parte psicológica, além dos inúmeros benefícios que tem, tá? Muito bem. Doutora, e a gente já está aqui na reta final, né? A gente está na reta final aqui. Me veio aqui uma outra pergunta quando a senhora falava, mas eu acho que eu esqueci e lembrei de novo. Foi? Graças a Deus. É o seguinte, o ser humano é muito complexo, né? O que eu percebo. Então, a senhora deixou muito claro, olha, gente, tenha cuidado, porque você que é parente, tem uma pessoa ali com algum sintoma de depressão, mas você prefere achar que é preguiça. Então vem a seguinte pergunta, a gente sabe, a senhora deixou bem claro que tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes não é preguiça, é uma doença realmente que a pessoa tem e precisa cuidar daquilo, precisa se tratar. Mas aí vamos tentar inverter. Será que não existe caso também que as pessoas às vezes se aproveitar porque está sendo muito comum a depressão e de repente alguém querer pegar carona e dizer, não, eu tô com preguiça, mas eu vou dizer que é depressão? Sim, assim, pode ter, você tá entendendo? Pessoas são pessoas, a gente realmente espera. Tudo mas assim, possível. Sempre parto do pressuposto que a gente investiga, né? Melhor investigar. Por isso que é necessário, né, uma consulta com um profissional. Você ali olhar para aquela pessoa e realmente observar. Você tá entendendo? Muito bem. Tem que ser. Então tá aí, gente. Eu creio que é uma lição importante, né? Mas tá parecendo demais que seja preguiça. Não vamos ignorar. Não vamos subestimar. Vai que não é. Né? Vai que realmente é uma doença, né? É a depressão. Então é melhor não pré-julgar, que na verdade, né, quando a pessoa fala sem saber assim, ela não está nem julgando, está pré-julgando, que é pior do que julgar. Porque quando é um julgamento, pelo menos é um julgamento justo, é um julgamento. Agora, quando é um pré-julgamento, né, se torna algo que a gente acredita que a tendência é ser prejudicial quando existe um pré-julgamento. Né? E eu acho que sempre que for um julgamento feito por alguém que não é profissional, que não é especialista na área, ou que não tem nenhuma intimidade, nenhuma propriedade no caso, tem tudo para ser um pré-julgamento que tende a ser pior do que um julgamento.
né, doutora? Pois, doutora Luenda, muito obrigado pela entrevista, gentilmente, por essa live. Eu tenho informações que teve gente que disse, olha, se eu não puder assistir na hora, depois eu vou assistir. Então eu tenho certeza que muita gente vai, não só as que assistiram agora, mas muita gente vai poder assistir aí durante a semana todinha, principalmente essa semana de lockdown, né? Que sim, é até um tema bom depois, né, para uma live. Pronto, podemos. É até um tema muito bom. Então já estou lhe convidando para isso. Tá certo. Né? A respeito do lockdown. Então eu gostaria que a doutora Luenda Ramos ficasse à vontade para suas considerações finais. Sua mensagem final aqui, né? Então, gente, assim, eu acho que o principal intuito, né, foi realmente isso, busque ajuda, né? Mas se fosse para eu falar algo, né, agora, assim, para essas pessoas que sofrem disso, né, o que eu quero dizer, eu não sei se já te disseram o contrário disso, mas me escuta, tá? Gente, ó, você é uma pessoa que você consegue sair dessa situação, entendeu? Problemas reais, na maior parte das vezes, tem solução, né? Então, assim, você não é um coitado porque você tem um diagnóstico, tá? Você não é uma pessoa impossibilitada, tá certo? Né? Você é alguém que consegue, sim, sair, tá? Mas, e aí? Como é que eu faço, né? Como é que eu consigo? É na hora, né, que você aceita ajuda, tá certo? É na hora que você aceita ser ajudado, tá? Então, assim, deixe, né, alguém cuidar de você, tá certo? Ou se cuide mesmo, né? Deixa alguém pegar na sua mão, entendeu? E te mostrar que lá fora sim pode ter um sol brilhando, né? Então, assim, é possível, né? É essa a mensagem que eu quero deixar. E assim, buscar ajuda, tá? Tentar parar com esses pré-julgamentos, no caso, né? Somos humanos, mas assim, pode parecer difícil para quem tá ali, entendeu? No convívio, mas lembre que aquela pessoa está doente naquele momento, tá? Se é alguém próximo a você e você quer realmente, né? Você tá ali para ajudar a aliviar o peso, né? Então, esteja presente no dia a dia, tá? Escuta aquela pessoa se você não souber o que falar, tá? Fica próximo, né? Abraça, olha nos olhos, tá? Que é uma coisa que hoje em dia, né? A gente quase não faz. Então, assim, pessoas, elas precisam de pessoas, tá? Então, assim, é claro que a psicoterapia, né, que o tratamento farmacológico, né, que é com remédio, no caso, são muito importantes, né, mas entenda, o amor também ajuda no tratamento, tá certo? Muito importante, viu, gente? Uma mensagem muito importante e que cada um, né, da gente guarde essas palavras. E eu acredito que momentos ricos como estes, né, aqui eu considero uma consulta gratuita na palma da mão. Gente, não substitui, tá? Não substitui consulta. É verdade, gente, não substitui, mas com certeza, né, essas orientações são muito válidas, né, vindas de uma profissional da área da saúde que passou algum tempinho estudando, né, doutora? Estudando, inclusive, fora do nosso Ceará, né? Então, com certeza, gente, é importante essa live. Você que tem alguém na família, eu acredito que você, com alguma suspeita desse problema, né? Essa live pode ser um incentivo para essa pessoa que, de repente, não está querendo procurar o profissional, via procurar o profissional. Então, assista, coloque para assistir, né, com você, tá certo? E uma coisa que eu achei muito interessante que a doutora falou, se você não souber o que falar, você cala e ouve a pessoa que de repente está passando por aquele problema. Às vezes só esse gesto de ser ouvido, né, já faz a pessoa se sentir melhor e ali já pode ser uma porta aberta para a pessoa de repente mudar de opinião e aceitar que precisa de ajuda, né? E aí isso aí
esse aceitar que precisa de ajuda, às vezes é a porta que precisa, é o pontapé inicial para a pessoa lá na frente chegar e dizer: hoje eu estou livre daquele mal. Já não é mais nem deste, é daquele, porque já passou. Então, gente, fica uma mensagem, né? Fica algo realmente que eu creio que é construtivo essa nossa live. Se você também concorda, compartilhe para que chegue a outras pessoas que de repente vão assistir essa live, só Deus sabe onde e em que horário, né? Porque fica nas nossas redes sociais. Então, né, nós não sabemos até onde ela vai chegar, e de repente 3 da manhã, quando alguém de repente está acordado, não consegue dormir, pode assistir essa live e naquele momento tomar a decisão: amanhã ou no próximo dia útil eu vou procurar ajuda. Isso. Exatamente. Então, gente, muito obrigado, doutora Luenda Ramos. Muito obrigado por essa atenção, né, que eu achei realmente muito importante. Você dedicar esse tempo, investir esse tempo em pessoas, investir em seres humanos, investir no bem-estar e na saúde das pessoas. Não é só com dinheiro que se investe, a gente investe também com carinho, com amor, como a senhora falou, com tempo. O tempo é dinheiro então, também. O tempo é vida. É verdade. Então é uma das formas, né, de investir. Então, encerrando nossa live, agradecemos a todos. Gostaria aqui de agradecer os nossos apoiadores culturais. Loja Mega Eletrolá, em Vajota, Guaraciaba e Croatá. Agora é Hiper Eletroilá. Paulino K, melhor concessionária da região, em Varjota, no centro. Temos também o apoio de Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriutaba, representante da melhor água mineral, a Cássia, para toda a região. E temos também o apoio de Cleone Ximenes Empreendimentos em Varjota, movelaria, marmoraria, vidraçaria e muito mais. Temos também o apoio de Funerária Popa Urna, parceria que deu certo, inclusive dispõe de um excelente plano de assistência à família, onde dispõe também de alguns atendimentos na área da saúde. Temos também o apoio cultural de Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando seu sonho. Então, e aqui um agradecimento à Ótica Portela e também à Clínica de Olhos Resende, em Ipu, por terem, a nosso pedido, através de uma live beneficente, terem atendido a jovem senhora carente lá de Heriutaba, Manaiara, que precisava, né, estava correndo risco de perder a visão, e chegou até nós, nos procurou, e nós vimos que ela era uma carência, né? Ela tinha essa carência e não teria condição, e aí o pessoal da Ótica Portela abriu as portas para que a Clínica de Olhos Resende de Ipu atendesse, fizesse vários exames para essa irmã nossa cearense de Heriutaba, né? Sem cobrar nenhum centavo, totalmente de graça, um atendimento de excelência. Então, fica aqui também o nosso agradecimento por isso, e que Deus abençoe e proteja você e sua família, mas faça a sua parte. Não é isso, doutora? Precisamos fazer a parte para a nossa saúde, nosso bem-estar. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima live ou vídeo com a ajuda, permissão e proteção de Deus. Boa noite, pessoal. Tchau.